Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa e eu quero trazer uma palavra aqui muito forte para vocês. E o Deus destes crentes, e o Deus deste povo, o Deus, irmãos, de uma geração de pessoas, é o estômago, é o ventre. Irmãos, pensa numa ministração forte que eu vou trazer aqui para vocês. Inclusive é uma palavra de exortação, uma palavra de libertação e de alerta, tá? Mas você sabe que nós estamos dentro de um propósito de um devocional de oração, tá? Olha que bênção. Você ora conosco, já recebe a oração, você recebe a palavra, os estudos e já sai edificado, ou seja, é um trabalho completão. Por isso que eu quero convidar você a divulgar para as pessoas este propósito de oração do Salmos 91, que já está chegando no final, né? Voltamos agora e agora vamos chegar até o 91, tá? São 91 vídeos. Hoje já é o 76, ou seja, tá chegando aí o final. Mas ainda dá tempo de você compartilhar. Os vídeos vão ficar postados aqui no YouTube, no Facebook. Inclusive, se você quiser acessar a playlist para encontrar os outros vídeos, eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições. Está escrito assim, ó, playlist dessa campanha. Tem entre parênteses, dentro do parênteses está escrito Salmo 91. É só você clicar que você vai encontrar todos os vídeos desse propósito que tem sido o quê? Uma bênção para muitas pessoas. O que o povo está recebendo, o que o povo está falando sobre essa série de vídeos não é brincadeira, é coisa de Deus, irmão. Você vai ser abençoado poderosamente. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Faça isso agora. Você que está aqui no Facebook também, siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe com todo mundo, marque as pessoas aí no Facebook, compartilha nos grupos aí, tá? Nos ajude, porque vai ser bênção. Inclusive, essa mensagem aqui, uns dias atrás, eu preguei ela ao vivo aqui no YouTube, ou no Facebook, quer dizer. Ministrei aqui, mas eu quero colocar no canal principal porque pega mais repercussão, a gente sabe, né? Então, nós iremos então orar agora os Salmos 91, tá? E logo após essa oração dos Salmos 91, eu vou voltar aqui para a gente falar sobre a conferência um pouquinho e depois eu trago essa ministração para vocês. Irmãos, abra o seu coração porque Deus vai falar com muita gente. Você vai sair desse vídeo edificado e abençoado. Pode ter certeza disso. Vamos orar então? Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes
a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Aleluias, glória a Deus. Já marcou o joinha, o gostei, já deixou o like, já compartilhou? Meus irmãos, antes de entrar aqui na palavra, para falar dessa mensagem muito forte, eu quero convidar você para estar aqui comigo, e não só comigo, com a equipe Kavod. Nós estamos aqui realizando uma conferência profética nos dias 16 e 17 de abril, próximo mês. Ou seja, tem um mês para você se preparar e estar aqui conosco. É sábado e domingo. Sábado, o dia todo, irmão. Vai ter café da manhã, 8 horas da manhã. Vai ter almoço, vai ter lanche da tarde, vai ter janta. Nesses intervalos, palavra, ministração. No outro dia, domingo, café da manhã, palavra e almoço também. E aí a gente finaliza. Vai ser basicamente isso, para dar tempo do pessoal ir embora, né? Domingo, quem vai pegar o ônibus e tal, aquelas coisas. Então a gente não pode não ter essa sensibilidade. Tem que ter, né? Mas vão ser dias de glória. Vão ser dias de libertação, vão ser dias de avivamento, vão ser dias que Deus vai falar tremendamente aos corações. Eu vou estar ministrando, o apóstolo Gelson Becker de Recife, o apóstolo Eric Alves de Brasília e o apóstolo Juan Carlos lá de Los Angeles. Irmãos, vai ser forte, vai ser poderoso, né? E eu quero convidar você para estar juntamente conosco aqui, em Aparecida de Goiânia. Nós somos de Goiânia, né? Mas o evento será em Aparecida de Goiânia, numa chácara, que inclusive, como são 2 dias, lá tem os dormitórios para você dormir, não precisa pagar hotel para você estar na conferência. Quem quiser, irmão, fica à vontade, tá? Não tem problema. Mas, para abater os custos aí, muita gente já está preferindo ficar lá e dormir lá. Tem tudo, tem banheiro, tem... Ó, é uma chácara de evento, de encontros, sabe? Então, tem tudo lá que você vai precisar. E aí, entre em contato conosco no WhatsApp, nesse número que aparece na sua tela. Nós vamos informar os valores. Inclusive, a gente pode mandar aquele link de pagamento que você quiser até parcelar no cartão de crédito, você parcela. O importante é você vir. O importante é você estar aqui juntamente conosco. Vale a pena esse investimento, irmão. Porque vai ser muito forte. Vai ser uma conferência dedicada muito à transferência de unção. Aquilo que Deus colocou no meu espírito, no espírito desses homens de Deus, nós iremos impartir, nós iremos colocar dentro de você, para que você saia dessa conferência um outro homem, uma outra mulher, para viver um novo nível ministerial, um novo nível financeiro e assim sucessivamente, tá? Então, venha para você participar juntamente conosco.
vão ser dias de glória, de manifestação de poder e de muita edificação. Entre em contato no WhatsApp, já garanta, viu? Porque nós vamos limitar também aí o acesso, tá? Já garanta a sua entrada, o seu ingresso, sua inscrição e prepare-se. Eu já mobilizei os obreiros aqui da Igreja Cavode, tá? Desde ontem, da segunda-feira de ontem, nós estaremos jejuando e orando todo mês, para todo mundo que vier nessa conferência, ó, um mês jejuando e orando, para que todo mundo que vier nessa conferência receba. É algo que está sendo feito e realizado com oração, e muita oração, irmão. Oração de batalha espiritual. Quando você chegar aqui, o milagre acontecer na sua vida. Já estamos gerando isso no nosso ventre espiritual. É forte, tá? Então eu espero você. Entre em contato no nosso WhatsApp, esse número que aparece na sua tela, e nós iremos dar todas as informações, inclusive os valores para você estar participando, tá bom? Marque o seu joinha, marque o seu gostei, deixe seu like e agora nós vamos para a palavra, para a mensagem. Abra o seu coração porque Deus vai falar poderosamente com você. Vamos lá? Graças, paz, igreja. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Faz assim para me ver. Eu também estou. Amados, eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês hoje. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu quero pedir aos irmãos que estão aí no Facebook, que compartilhem essa live, né? Nós estamos ao vivo aí. Manda para todo mundo, nos grupos do Facebook, manda direto para as pessoas, tá? Nos ajuda no compartilhamento aí, por favor, certo? Ajuda aí. Hoje nós iremos falar, irmão, sim, não dá tempo de aprofundar muito, mas eu não sou de muito dar tema para a mensagem, não. Mas se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria o seguinte: o Deus desse povo é a sua barriga, o seu estômago, porque é isso que Paulo vai falar. Eu quero levar você ao entendimento sobre libertação hoje. A gente pode pegar aqui, ó, do versículo 17. Quem achou, diga amém. Filipenses capítulo 3, versículo 17 em diante. A minha Bíblia é aquela King James atualizada, tá? A tradução. Diz o seguinte: caros irmãos, sedes meus imitadores, e prestai atenção, nós que caminhamos de acordo com um padrão de comportamento que temos vivido. Porque como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas nos olhos, chorando. Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso daqui chorando. Ele não estava feliz quando ele estava escrevendo o que ele vai dizer aqui para os irmãos. Ele diz com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo de Cristo. Em outras traduções, inimigo da cruz de Cristo, né? O que é um inimigo da cruz de Cristo? Nós vamos entender isso aqui. Mas essas pessoas, olha o que o versículo 19 diz: o fim dessas pessoas é a perdição.
Em outras traduções, a destruição, a ruína, tá? Aí ele vai dizer aqui a frase que eu disse do tema. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. Olha aí, irmãos. E o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com aquilo que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém, irmãos? É muito interessante essa palavra, porque se você pegar o contexto do capítulo 3, o que é o contexto? É o que vem antes. O apóstolo Paulo, ele não está falando de gente descrente, aparentemente, né? Tem descrente dentro da igreja. Ele não está falando de pessoas estranhas, irmãos. Ele está falando de gente que anda com a gente, que gente que aparentemente professa a mesma fé que a nossa, só que os seus interesses pessoais são motivados de uma forma errada, são outros. Eles querem buscar Jesus, Deus, apenas pelaquilo que é terreno, material, secular. E eles estão entre nós. Se você pega aqui, os versículos anteriores, você vai ver uma expressão que esses tempos atrás, uns meses atrás, eu preguei sobre isso aqui. Ele fala que esse povo é como cães. Lembra que eu ministrei o espírito de cão, de cachorro? Que dentro do entendimento do grego, o cachorro naquela época era um animal necrófago, que gostava de coisa podre, de carniça, de lixo. E aí dá-se a entender que o espírito de cachorro é a pessoa que gosta de coisa podre, de coisa de lixo, de pecados, de iniquidades. E tem outros e outros e outros adjetivos. Mas eu quero que você entenda que se você, que aqui está comigo neste exato momento, me ouvindo, se você serve a Jesus, busca a Deus apenas pelaquilo que Ele te pode dar para você de uma forma terrena, talvez você se assemelhe como esse povo aqui. Qual é o final desse povo? A perdição, a destruição. Mas eu quero caminhar com você aqui, dentro do texto. Primeira palavra que eu anotei aqui para a gente entender é quando Paulo diz assim, caros irmãos, serdes meus imitadores. O mundo, hoje então nem se fala, né? Mas o mundo ele sempre teve uma carência muito grande de bons exemplos. Hoje não é qualquer um que pode falar assim, siga os meus passos, seja o meu espelho, seja o meu exemplo. Quantos pais de famílias que não são exemplos, quantas mães que não são exemplos, quantos líderes que não são exemplos. E o mundo precisa disso. Que as pessoas olhem para nós e vejam a gente como exemplo não de santidade máxima,
Tem gente que quer se parecer assim, santidade máxima, ao anjo, ao querubim. Não, irmão. Eu estou falando de bons exemplos. De exemplos que influenciam para coisas certas. O erro da igreja foi pregar santidade demais, no nível de endeusar pessoas, colocar pessoas no lugar de Deus. Eu já contei aqui muitas histórias de gente que idolatrava pessoas, idolatrava a igreja, placa de nome de igreja, placa. Nós tínhamos uma obreira aqui que disse que passou uns 12 anos numa igreja, aonde ela não podia limpar o altar. O altar é isso aqui, ó, da igreja. Porque ela considerava santo demais, ela tinha medo de morrer porque era pecadora. Então tem que ser a pastora ou um pastor para limpar o altar, porque o pastor pregava que quem subisse no altar de qualquer jeito era fulminado. Imagina. Olha o nível de santidade. O problema foi esse. Imitadores. A palavra no grego é a palavra sumimetes. Sumimetes. Tem vários significados. Significa juntar-se para seguir um exemplo. Esse primeiro significado é o seguinte: eu estou aqui com vocês, nós somos uma igreja, uma coletividade. E a gente fala assim, ó, vamos nos unir para seguir um exemplo. Exemplo de quem? Lógico, nós temos o exemplo de Cristo. Em uma outra passagem bíblica, Paulo diz: serdes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o primeiro significado de ser um exemplo é isso: é se juntar para seguir um exemplo. O segundo significado é um companheiro, ou um parceiro, um amigo, alguém que caminha junto com você, que te imita. É um companheiro imitador. Ele é influenciado pela sua imagem, pelo seu modo de viver, pelo seu comportamento. Porque o apóstolo Paulo começa dizendo assim, ó, prestai atenção, nós que caminhamos de acordo com os padrões, nós caminhamos segundo o padrão do Evangelho de Cristo. Então, quando ele fala, serdes meus imitadores, o padrão é o padrão de Cristo, o padrão da palavra do Senhor, o padrão de amor, de exemplo. Quem consegue me entender, diga amém. Ó, e a terceira coisa que significa ser um imitador é ser um seguidor. Mais simples, né? Hoje, nessa linguagem de rede social, né? Tanta gente que segue tanta gente, e às vezes se espelha em influenciadores que apresentam nas redes sociais uma imagem, uma influência, mas nos seus interiores, nas suas vidas particulares, fora das redes sociais, é outra coisa, é outro tipo de ser humano. E quando descobrem que aquilo era só um personagem, irmão, tem pessoas que criam um personagem de si mesmo, sabia? Personagem de pastor, personagem de profeta, de profetisa, de não sei o que lá. Tem gente que cria um personagem, ele não é aquilo. Tem muita gente assim. Eu acho que isso é brincar com a palavra de Deus, eu acho que isso é brincar de evangelho e brincar de mundo espiritual. O que Paulo vai dizer aqui? Qual é o final desse povo? A perdição, a destruição. Ele diz, serdes meus imitadores, andem comigo, caminhem comigo, vamos nos meus passos, bora lá. Aí ele diz sobre essas pessoas que ele repetidas vezes advertiu, e agora dessa vez que ele está advertindo,
Ele está dizendo assim, ó, dessa vez eu estou advertindo a vocês, e é com lágrimas nos meus olhos, porque esse povo não é crente não, esse povo não é de Deus não. Na verdade eles são inimigos da cruz de Cristo, e o Deus deles é o seu próprio estômago. À primeira vista, quando você lê esse texto, uma pessoa que não tem profundidade, ele vai dizer, o Deus desse povo é o estômago. A pessoa vai pensar, deve ser alguém que come demais. É lógico que ele está falando dentro de um sentido figurado, mas ele está usando o figurado para relatar algo que é real no mundo espiritual. Em outras traduções, a palavra estômago é ventre, barriga. Na verdade, a palavra grega é a palavra kolia. Tem vários significados. É todos os órgãos, olha aqui para mim, ó, daqui para baixo. Todos os órgãos que está aqui, ó, do peito para baixo. Incluindo as partes dos órgãos genitais, ok? Então, tudo isso daqui, ó, envolve o coração. Lembra quando Jesus disse assim para a mulher samaritana, ó, se você crer, do seu interior fluirá rios de águas vivas? A palavra interior é kolia lá, que também é a mesma palavra que estômago. Quer ver uma outra passagem que Jesus fala do estômago? Quando Jesus vai pregar para os velhos rabugentos, eu chamo velho rabugento. Mateus capítulo 15, Jesus foi convidado para ir numa reunião dos anciãos. E ali os anciões tinham preparado uma mesa com vários pães. Jesus vem da rua e já vai com os discípulos com a mãozona em cima do pão. E rasga o pão na mão e começa a comer. Os anciões ficaram revoltados com aquilo. Como assim? Ele não lavou as mãos? Chegaram para Jesus brabo. Por que você, com o seu comportamento, com a sua atitude, quebra a tradição dos anciões? E aí Jesus responde a eles com uma pergunta também. E vocês, por que vocês, com a tradição de vocês, invalidam a palavra de Deus? Aí eles ficaram sem palavra. Jesus começa a explicar. Porque na verdade, o que contamina o homem não é o que ele come e desce ao ventre. Outras palavras, outras traduções, estômago. Pois o que contamina vocês e o ser humano é o que sai da boca. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca, ela vem do coração. Aí a palavra é a mesma. Então nós temos aqui Jesus falando dos dois sentidos. Sentido físico, da comida física que come e desce através do número 2. E de algo que sai de dentro do coração. Palavras. E Jesus disse, ó, e tudo começa no coração de vocês. Prostituição, assassinato, todo tipo de coisa ruim, nasce aí. Nós chegamos a uma conclusão. Diga assim, o estômago é um portal espiritual. Diga assim, existem coisas que entram e coisas que saem. Na verdade, é uma parte do espírito do homem. É o coração, é o estômago. Eu já preguei várias e várias vezes. E esse estudo, ou esse entendimento, essa pregação tem a ver com isso.
sobre os órgãos viscerais. Porque aqui, nos órgãos viscerais, passa uma energia corporal. Os maiores sentimentos que existem é desencadeado uma energia que passa aqui nos órgãos. O ódio, o amor, são sentimentos que eles pegam muita força porque corre um fluxo de energia corporal. Quando alguém odeia muito ou quando alguém fica muito estressado. Hoje isso, a ciência já chama isso. Tem algumas coisas que se agrava, que a ciência vai dizer que é doenças psicossomáticas. Doenças que começam no psíquico e se manifestam no corpo. Ficou estressado, ai meus rins, não é assim? Não tem a tal da gastrite nervosa? Você fica tão nervoso que aquela energia do nervosismo, da ansiedade, da raiva, ela se materializa no seu estômago. Tem gente que fica com refluxo, com gastrite, com um monte de coisa. Vai no médico, faz a bateria de exame, tem nada. Porque é de ordem emocional, que talvez tenha origem espiritual. Quem consegue me entender, diga amém. Paulo ele mesmo diz: eu vos amo, e com um amor visceral. Eu vos amo com entranhas de misericórdia. Entranha essas partes aqui. Quando a Bíblia diz que Jesus sentiu íntima compaixão e curou e perdoou, é porque o poder do perdão e do amor passou pelas vísceras dele. É o amor violento, é a força. Então, nós entendemos o seguinte: essa parte toda, o interior, o coração, o estômago, é um portal de entrada de coisas que podem contaminar você. Mas segundo Jesus, no entendimento da mulher samaritana, que dentro desse estômago do meu coração, eu estou falando do mundo espiritual, do espírito da pessoa, pode fluir também rios de águas vivas. Se pode sair palavras da minha boca que saem de dentro dessa fonte chamada coração, também pode sair palavras de bênção, de poder, de milagres. Então, isso daqui se trata de algo que pertence ao ser humano. A questão não é, isso é do diabo, isso é de Deus. Não, isso é do ser humano. Que se você se permitir ser contaminado, vai ficar contaminado. Se você se permitir que isso gere um rio de águas vivas, de vida, de alegria, vai acontecer também. Quem determina é você. Mas o apóstolo Paulo, ele estava dizendo sobre um povo que o Deus dele era o estômago deles. Ele trata isso como uma influência maligna. A gente sabe que o estômago é o órgão que recebe a comida e vai ali filtrar, distribuir todos os nutrientes, é ou não é, irmãos? E está ligado ao cérebro diretamente. Então, você começa a refletir, o que é que Paulo queria dizer? Qual é a profundidade disso? E é sério, irmão, isso aqui. É muito sério. Como eles queriam viver buscando a Deus só pelaquilo que era terreno. Naquela época, irmão, se você já tivesse condição de se alimentar, já era um luxo. Então viver do estômago é isso.
Mas não é só esse entendimento do estômago. Essa palavra também é traduzida como ventre. O ventre aí já tem a ideia da mulher que gera, que concebe, que cria as coisas. Aí está falando do ventre espiritual, que tanto homem como mulher tem. É a mesma palavra, pode ser. Algumas Bíblias traduzem como ventre. Nós aqui no Brasil, nós temos um ditado popular que quando a pessoa está orgulhosa, né, principalmente família, pai, mãe, o que a gente diz? Aquela mulher parece que tem um rei na barriga. É ou não é? Para dizer o quê? Orgulho. E esses ditados populares, eles são baseados muitas vezes em folclore de coisas espirituais, sabia? É muito interessante isso daqui que ele está dizendo. Aquele povo, eles estavam canalizando o poder do ventre espiritual deles de gerar, de conceber apenas coisas terrenas, seculares, materiais. E qual que era a energia que eles canalizavam, que eles extraíam, que eles geravam? O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, 19, o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago. Olha aqui, o orgulho. Na tradução da João Almeida, essa palavra orgulho é traduzido como a glória deles. O orgulho ou a glória deles, o orgulho ou a glória que eles ostentam, é fundamentado naquilo que é vergonhoso. Ektros é a palavra vergonha no grego. Ektros. Sabe o que significa vergonha? Vergonha significa também desgraça. Vergonha aqui significa ignomia. Inclusive, ignomia é um conceito tão extenso que tem a ver com desonra, com degradação moral, social, todo tipo de degradação do ser humano, tá? Injúria. Vergonha também aqui pode ser traduzida como infâmia. Tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que é nojento, tudo aquilo que degrada o ser humano, é que eles estão buscando e gerando nos seus ventres espirituais. O Deus deles é o seu estômago. Eles estão trazendo tudo isso à luz. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, nem tudo é o diabo não. Viu? Aqui em momento nenhum Paulo está correlacionando com o demônio, com o diabo, com nada disso. Aí pastor, mas as atitudes das pessoas, o diabo aproveita que você está gerando essa energia negativa com pecados, com iniquidade, com orgulho, aí se conecta só. Se conecta esse fluxo maligno, satânico, que você mesmo está gerando. E por causa disso, deste orgulho, dessas coisas vergonhosas, vocês se tornam o quê? Inimigos. Inimigos da cruz. A palavra inimigos, irmãos, no original nós vamos encontrar aqui, alguém que se declara hostil. Um inimigo é isso, tá? Alguém que se declara hostil. E quando a gente fala alguém que se declara hostil, está falando de uma hostilidade irreconciliável. Não tem acordo. O cara é mau, pronto e acabou. É hostil, é danoso, é perigoso, pronto e acabou. Não tem negócio, não tem conversa. Também significa alguém que se anima, ou alguém que é movido
pelo ódio. O inimigo é assim. Inimigo da cruz de Cristo. Imagina. Inclusive aqui, quando se trata do ódio, eu anotei aqui, é aquele ódio pessoal que a pessoa tem. Ele é movido por esse ódio e ele quer prejudicar as pessoas, trazer dano para as pessoas. Tá? Ele não só odeia, mas ele faz de tudo para prejudicar alguém. Esse é o inimigo da cruz de Cristo. Significa também uma pessoa impulsionada por uma inimizade irreconciliável e profundamente arraizada. Isso é um inimigo. Está arraizado o ódio, o rancor, a infâmia, dentro do estômago, do coração, do ventre dessa pessoa. Ele está entre nós, lembra-se disso, eles estão entre nós. Falando assim, a paz do Senhor, meu irmão, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, shalom. Aí tem outros tipos de cumprimentação. Vamos pegar mais um pouquinho pesado, vamos? Vamos aprofundar mais um pouquinho? O Deus desse povo é o seu ventre. Como eu disse para você, que eles são movidos pelo ventre e gostam de tudo aquilo que é vergonhoso. O ventre tem a ver com a parte íntima, o órgão genital, a manipulação da energia sexual. Eu vou te falar para você, irmão, tem pessoas que são movidas por esse fluxo da energia sexual. Eles têm prazer, eles sentem atração, tesão, eles são movidos, e quando eles estão assim, movidos por isso, irmão, Paulo diz, por tudo aquilo que é vergonhoso, tem a ver com isso. O Deus deles é isso daí. A gente está acostumado também a dizer, os homens, olha aí, irmão, você só pensa com a cabeça de baixo? É assim ou não é, irmão? Esses dias eu estava vendo um comentário na internet falando de um grupo aí, a gente não pode nem estar falando tanto a sigla, e o cara falando, o outro só pensa com furico. O furico é o ânus, tá, irmão, que eu estou falando. O ânus pode falar, tá? É outro órgão também da energia sexual. Da mesma forma as mulheres. Então Deus desse povo é isso. É a atração sexual. É o desejo, é a compulsão. Quem eles são? Eles são inimigos da cruz de Cristo. Não quer dizer que a gente não sente atração, que a gente não tem tesão, nada disso, irmão. Pega aqui o exemplo. O que representa a cruz na sua cabeça? Quer uma frase para você lembrar? Quer ou não quer, irmãos? Tome a sua cruz e faz o quê? E faz o quê? Negue-a e segue-me. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse povo aqui, que Paulo está dizendo, eles não conseguem fazer isso, porque o Deus deles é isso. Renunciar, negar o ego, o eu, o orgulho, a altivez, é tudo só para mim, é tudo em volta de mim. Quantos líderes, irmãos, estão assim? O Deus deles é o ego, o tamanho do ego deles. E isso é uma coisa que para esse tipo de pessoa dá um prazer. E quanto mais, melhor. Qual é a finalidade desse povo? Enganar,
prejudicar. Na final das contas, eles não têm nenhum sentimento de arrependimento. Sabe, irmãos, eu fico vendo, deixa eu falar mais algumas coisas aqui. Eu tenho um monte de gente lá, só um WhatsApp eu tenho 20 mil pessoas. Quantas pessoas? Não dá nem para responder. Quando eu ligo aquele celular, pelo amor de Deus. Se aquele tanto, eu já falei várias vezes nas redes sociais, se aquele tanto de gente que me pede oração no Zap, assistisse às orações e participasse das campanhas, tinha muita bênção para contar. Mas é só um tal de ora por mim, ninguém quer orar, que os vídeos de oração tá tudo lá e ninguém quer orar. Tem mais pessoas pedindo oração do que gente assistindo a oração. Vai entender, né? Mas preste atenção. Tem muita gente, muitas pessoas, que elas vivem enganadas. Aí tem hora que eu paro para ver aquele WhatsApp, e esses tempos atrás, uma pessoa, e eu vi depois várias mensagens, depois eu procurei. Pastor, eu queria que o senhor fosse o meu mentor. Desse jeito, né? Que bom, que bênção, né? Na minha cabeça, mentor é aquela pessoa que dá uma instrução, tal. Aí eu vi aquela pessoa insistindo muito, não, a mentoria, eu quero que o senhor me dê uma mentoria para minha empresa, para não sei o quê, e pau, e eu, Aí eu, inocente, depois vi várias outras pessoas. Aí depois eu conversando com um pastor que está dentro desses negócios de coach. Quando eu falei isso para ele, ele falou, rapaz, o cara queria comprar a mentoria de você. Eu falei, como é que é? Comprar mentoria? E como é que é isso? Não, ele vai te dar tantos mil por mês para tu dar instruções para ele espiritual. Eu falei, eu estou fazendo isso de graça na rede social. Eu estou numa campanha do Salmo 91 pregações, já está no 74. De graça. Aprofundando, pegando o original no grego, no hebraico. Aí o cara falou, não, rapaz, é porque é os códigos que você tem que vender. Eu falei, é mesmo, irmão? Aí o cara foi me contando que existem pastores no Brasil que uma mentoria mensal é 10 mil. Eu falei, meu Deus do céu, e tem gente que paga 10 mil? Aonde a gente está mesmo? Como que é isso? Eu não reclamo se alguém vier e falar, pastor, eu quero dar 10 mil reais de oferta para o senhor. Eu vou dar glória a Deus e aleluia. Mas eu falar assim, não, a minha mentoria, para mim passar o código para você. E no final das contas, irmão, a maioria se frustra, se decepciona. Tem um monte. Porque eu acredito o seguinte, se você está vendendo um produto, tem que ter resultado. E quando é que não dá resultado? E quando é que você tem que tratar uma pessoa dessa, como tem que tratar um crente da igreja e pancada na cabeça dele, coisa errada, e aí vai largar. Você está com 2, 3 mulheres, irmão, pelo amor de Deus, né? Quando é para falar essas coisas, será que eles falam com medo de perder o cachê? A mentoria? E depois eu vi que tem um monte de gente falando isso para mim lá, pastor, a sua sabedoria na palavra, eu queria a mentoria, um particular, e quanto que é? Aí eu leio essa mensagem aqui, ó. Eu sei, irmãos, ó, tem muita coisa aqui dentro do coach, é bacana, as ferramentas massa, de motivar, de mobilizar as pessoas, tem muita coisa massa, bacana para a pessoa, e realmente surte efeito, desenvolve psicológico, emocional, mas tem um monte de gente aproveitando, meu irmão, da carência, da necessidade dos outros para arrancar, essa é a verdade. Então você tem que discernir, se esses que estão aí, não são um desses aqui, que o Deus dele é o quê? Seu ventre, seu estômago, seu próprio eu, seu próprio ego. Qual é o final desse povo? O que Paulo disse? Perdição, destruição. E eles são considerados
Viu? Considerados inimigos, eles são hostis, são considerados inimigos da cruz de Cristo. Imagina isso, irmão. Já pensou nisso? Isso é grave. Quando eu começo a falar isso para você, aí eu quero que você preste atenção no que Paulo está falando, porque agora sim, depois que eu aprofundo mais um pouco, você vai perceber o motivo das lágrimas do apóstolo Paulo ao escrever isso daqui. Porque ele está vendo o povo se perdendo, indo para a destruição. Ele está vendo dentro do povo de Deus uma quantidade de pessoas que tem um propósito de enganar, que tem um propósito de levar pessoas ao engano. Eles são movidos pelo seu ego, eles são movidos pelo seu orgulho, a sua suposta glória. Eles acham bonito aquilo que é vergonhoso para Deus. Aí aqui o negócio fica sério, viu, irmão? Aqui fica sério. Porque aquilo que é vergonhoso, eles acham bonito. Eu vejo a liderança, irmãos, no Brasil. Eu vejo que o evangelho mudou muito, o povo está abrindo muita cabeça, mas tem umas coisas que não dá, irmão. Tem umas vergonhas que o povo tem vivido e passado e se misturado que não dá. É escândalo em cima de escândalo. Ah, mas escândalo já é comum. Sim, mas o problema é gente velha caindo em escândalo, em coisa fútil, sendo levado por gente, influenciadores, que não tem exemplo nenhum, que não pode falar, seja o meu imitador. Imitador do quê? Influenciador do quê? Tem muita gente assim, irmão. E é triste, porque você percebe a carência que o povo tem de buscar ajuda, de buscar resposta. Por isso que você tem que prestar bastante atenção. Paulo diz o seguinte aqui no versículo 17: prestem atenção, em nós temos um padrão de comportamento. Nós temos não é um padrão de religiosidade, é um padrão de comportamento. Eles têm os padrões de comportamento deles, no orgulho e em tudo aquilo que é vergonhoso. É sensualidade, é promiscuidade, é roubo, é finança, é um monte de coisa, irmão. Porque o Deus desse povo é o seu estômago, é o seu ventre, é a energia, é o fluxo da energia sexual, é o ego que fala. Esse povo, eles se parecem com a gente, eles estão entre nós, e estão levando muita gente para a ruína e para a perdição junto com eles. Essa é a grande verdade. Eu anotei aqui também, só para você ter a ideia. Deixa eu ver aqui meu horário, irmãos. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, fala também sobre essa palavra vergonha. O versículo 1, versículo 2 diz assim, portanto, tendo este mistério pela misericórdia, que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, em vez de desanimar, é pelo contrário. Rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem distorcendo a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recordamos-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Então ele fala aqui,
rejeitando os procedimentos ou as atitudes secretas e vergonhosas. Aí, pastor, mas hoje não está mais nem secreto, está explícito. E é interessante que está explícito, o cara está vendo na cara dele. E ainda vai junto com essas pessoas, irmão. Tem gente que ainda disfarça de trás de um personagem, mas tem gente que está chegando no nível tão grande que está explícito. Os comportamentos vergonhosos já estão explícitos. E repito para você, refrescar sua memória, vergonha tem a ver com desgraça, com ignomia, com infâmia, com desonra e com degradação moral, social e injúria, tudo isso. São pessoas que praticam, vivem e acham bonito isso. Tudo que é vergonhoso, está achando bonito. Ele diz aqui também, não fazemos uso de qualquer engano, nem torcemos a palavra de Deus. Eu até anotei quando eu estava lá vendo esse versículo, o que no original é torcer? Torcer a palavra de Deus. Eu encontrei a palavra grega dolo, que significa enredar, alterar, significa adulterar e significa corromper. Dentro do entendimento figurado é manipular, enganar e seduzir. Quando ele diz não torcendo a palavra de Deus, é não usar a palavra de Deus para enganar, para seduzir ou manipular. Tem a ver com o quê? Com corromper. Porque para mim fazer isso eu corrompo. Para mim fazer isso eu adultero. E se eu adulterar de quem não tem conhecimento, fica fácil de enganar. É ou não é? Interessante que essa palavra, doulo, é uma palavra ambígua, que tem um outro sentido. Sabe qual que significa essa palavra também? Significa isca. Isca. Inclusive lá na concordância Strong's, quando você pesquisa lá, você vai ver ele usando a isca de peixe, falando do peixe. Para que serve uma isca, irmão? Para enganar o peixe. Não é? Os pescadores aí de plantão não usam aquelas iscas artificiais às vezes para enganar o peixe e pegar ele? Torcer a palavra é usar uma isca para fisgar gente besta. Crente besta, crente sem conhecimento, crente que está procurando um pé de goiaba para se enforcar e está ali desesperado, está com a fragilidade, está com o emocional abalado, está ali por tudo ou nada e você acaba enganando a pessoa, levando ele para um buraco mais fundo do que ele já está. E tem um monte de gente achando, nossa, que massa, que bonito, que legal, que bacana. O outro está lá enganando, usando iscas. Por isso que eu gosto de levar as pessoas ao entendimento da palavra, aprofundar. A pena ou a tristeza que eu tenho sempre é que às vezes esse tipo de conteúdo nas redes sociais, ele não é tão compartilhado, porque até agora eu não falei, você vai receber a vitória, você vai receber a bênção, você vai ter o milagre, isso, aquilo, outro. Palavras de autoafirmação, que eu já disse milhares de vezes também, que não é pecado, tem hora que a gente precisa de animar, mas a gente tem que viver na realidade, irmão. E a realidade é essa, que existe pessoas más intencionadas, que o Deus desse povo é o seu próprio bucho. Dentro do nordestino 100% é o bucho, é a barriga deles, irmão. Se a barriga deles está cheia, que se dane a sua barriga vazia. Eu anotei aqui, vou só ler para a gente finalizar, porque nosso horário já foi. Porque é tão importante essa região do ventre, da barriga, do coração, que o apóstolo Paulo diz, dentro de um entendimento espiritual. Por que é importante no mundo espiritual?
Primeira coisa, porque ali é o lugar da formação da vida, é o ventre. O nascimento de uma criança é visto como um projeto de Deus, o nascimento de uma criança. E às vezes esses projetos de Deus causam muito incômodo ao diabo, ao inferno. Não lembra que Herodes mandou matar as crianças? E hoje, dentro das políticas de aborto, eu fico pensando quantos profetas e profetisas foram mortos ali por um aborto provocado. Imagina, estou falando do ventre, só o ventre, hein? Por isso o inimigo tenta sempre destruir o ventre e a criança desde o ventre também. Muitas vezes ele quer destruir a vida da própria mãe quando usa substâncias químicas como cigarro, drogas, bebidas alcoólicas, que às vezes a criança já nasce viciada. Sabia disso, irmão? A mãe fuma crack enquanto está gestante, o menino já nasce dependente, porque ele também se alimenta daquilo. Então ali dentro do ventre, lembra de Davi falando, dentro do ventre da minha mãe as iniquidades foram formadas? É isso. Hoje a ciência está provando isso. A ciência está provando isso. Eu estava vendo um cara falando essa semana de problemas psicológicos e às vezes transtornos de personalidade que acontece. Hoje a ciência já está começando a explicar na barriga da mãe, quando a mãe passa por uma emoção muito forte, que o ventre dela se contrai e causa as lesões no cérebro da criança, no feto ali, e a criança pode nascer com problemas psicológicos. Hoje já está se estudando e falando sobre isso. Imagina, irmãos. Vou para o ponto 2. Porque é o lugar aonde Satanás deseja controlar essa região. Satanás escolhe a região do ventre para esconder e fazer também todos os tipos de operações malignas. Porque o coração é o que gera, lembra de Jesus dizendo? O ventre é o que traz a luz. Por isso o Espírito Santo quer fluir do ventre de cada crente e gerar um rio de águas vivas. João 7, 38 e 39. Se crerdes, do vosso interior fluirá um rio de águas vivas. A palavra interior lá, de novo, é a mesma palavra colia, estômago, ventre. Tá? Terceiro, porque nessa região do ventre é onde também se enche de superstições. Porque quando a gente já fala não só do ventre, mas já do coração, é onde está o sistema de crença. Muitas superstições que foram criadas e são criadas hoje, foi gerada no coração de pessoas, né? Existem mães que guardam um cordão umbilical do filho como uma superstição. Outros fazem até simpatias com isso e dão legalidades para demônios. Existem trabalhos feitos com isso, trabalho de feitiçaria com cordão umbilical, com sangue da menstruação e assim sucessivamente. São coisas que estão ligadas a essa parte, do coração. O órgão sexual masculino e feminino sempre foi tratado na Bíblia, sempre, como a parte do corpo que representa a vergonha. Quando a Bíblia diz que Jesus ele carregou a cruz no vitupério, olha que palavra, o quê? Vitupério, pelado, nu, sem roupa, porque era um sinal de vergonha e de humilhação pública. Na verdade, Jesus quando estava na cruz, irmão, os negócios estavam tudo de fora. Não tinha aquele paninho que põe. Estava tudo exposto, porque era o vitupério, era a vergonha. E um dos pecados era a nudez, porque deveria ser algo secreto, íntimo,
Por isso que fala parte íntima. Então, expor isso de uma forma violenta, grosseira, era um vitupério. Em Deuteronômio 25, 11 e 12, fala sobre isso. Quando apredejaram 2 homens contra um ou outro, e a mulher de um chegar para o livrar o marido da mão do que fere, ela estende a sua mão e lhe pega as suas vergonhas, então cortar-se-á a mão e poupará o olho. Segunda definição dentro desse entendimento: a glória, neste caso, é o excesso de elogios. Lembra que eles, o Deus de vocês é a vergonha. E a glória, o orgulho, tudo isso é fundamentado na vergonha deles. Eles acham, nossa, é maravilhoso isso. Para Deus é vergonha. Para a palavra de Deus é vergonha. A glória neste caso, a glória deles, é o excesso de elogios, de conversa, de desejos, de prazeres, de pensamentos que dominam a mente. Esse tipo de glória é tudo que gira em torno do sexo, dos prazeres, do ego. É um verdadeiro culto ao físico, ao corpo, à beleza, ao prazer. Tem tudo a ver com isso. Que loucura isso, viu, irmão? Muito doido. Existe pelo menos 36 tipos de enfermidades, só na parte do ventre e do estômago. Do estômago eu falei para vocês, gastrite, úlcera, né? Se a gente for colocar parte íntima, as doenças sexualmente transmissíveis, são contaminações de algo que é gerado por causa desse culto deles. Por muito tempo os demônios têm usado essa região do ventre para destruir os projetos de Deus, a fecundação da vida, a vida das pessoas. Tem muitas crianças que ele não queria que nascesse. Outras coisas nesta região é também motivos de enfermidades e doenças, devido ao alto nível de estresse, nervosismo, preocupações, desejos que jamais têm fim, sem limites. E a pessoa vai entrando num vício. Ele é movido naquilo. Eu quero ganhar muito. Tudo que é terreno, ele... O cérebro vai dar um curto-circuito, porque o cérebro do ser humano não foi criado para isso. Algo que te prende, que te vicia, que tira a sua razão. Mas tem muita gente, irmãos, que ele vive esse nível de trevas. E o Deus deles não é Jesus. Eles dizem que é, mas não é. É os seus próprios interesses. E tem hora, irmãos, que a gente olha para todo o cenário. Eu vou falar da igreja de novo, para a gente finalizar. Eu olho para o cenário gospel, eu olho para o cenário da igreja evangélica, vou falar do que eu estou dentro. Aí alguém chega para mim, pastor, você não sabe o que aconteceu com a igreja tal, com o pastor tal e com os membros tal. Tem hora que a gente fica com dó, com pena. Mas e quando é aquela pessoa que a gente avisou, que a gente estava pregando, ensinando bem, e quis ser influenciado, e quis ir para lá?
essa pessoa, irmão, não é mais vítima, já é um cúmplice, já tem culpa no cartório. Porque se associam com pessoas que o seu Deus é a sua barriga, se conectam com pessoas assim. Aí a gente fala assim, ó, você tem ou você recebe a liderança que você quer. E cada um é livre, irmãos, para escolher a sua liderança espiritual. Mas saiba de uma coisa, você tem a liderança que você deseja. Se a liderança que você deseja é esse tipo de pessoa, é porque você quer. Mas Paulo ele diz que o fim desse povo é a destruição. Eles só querem tudo aquilo que é terreno. Não é aquilo que é a glória, não é aquilo que é transcendente. Versículo 20: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. E quando eu falo assim que esse tipo de pessoas são apenas crentes, não, pessoa ímpia também assim. Na empresa tem gente assim, no local que você trabalha às vezes tem gente assim. Na sociedade sempre vai ter esse tipo de pessoas, que o seu Deus é a sua própria barriga, é os seus próprios interesses. Vamos se pôr de pé para a gente orar? Coloca assim as suas mãos sobre o seu coração. Seu coração pode receber como pode dar. E quando eu falo do coração, estou falando de tudo, do teu ventre. O que às vezes destrói a gente é o que a gente fala. Jesus disse isso, o que contamina o homem é o que ele fala. E o que ele fala é porque o coração dele está cheio daquilo. Sabe qual que é o nosso problema, igreja? Que nós falamos assim, Deus, tira isso do meu coração. Mas tem coisas que Deus pode tirar, mas tem coisas que é você que tem que tirar. Não adianta, é você que tem que tirar. Porque se as suas palavras, elas não estão gerando bênçãos, vidas, é porque o seu coração, o seu ventre, ele está contaminado. O Espírito Santo, ele pode te ajudar nesta noite, neste dia, nessa oportunidade, de te indicar, mostrar para você, de falar contigo, aquilo que você tem que mudar. Mas você, irmão e irmã, tem que ter uma resolução bem clara na sua cabeça, que você deve negar a si mesmo. Tem momento que a gente fala assim, eu não estou afim de ir para a igreja, de orar, de ir lá ouvir a palavra. Aí você fala assim, mas mesmo assim eu vou. Isso mostra que você tem renunciado. Quando você, ao invés de satisfazer o seu eu,
você abre mão, renuncia. Quando Paulo diz, serdes meus imitadores, se você pegar os versículos anteriores, ele está falando de prejuízo, de perdas, de negar, de renunciar, de que ele perdeu muita coisa, irmão, para seguir a Cristo. Ele perdeu posição, ele perdeu poder, ele perdeu status, ele era um fariseu, ele era um mestre, ele era uma autoridade. Quando ele diz, eu sou de Jesus, ele perdeu tudo isso, porque ele não tinha mais o reconhecimento desses homens. A sua reputação, a sua glória, é nada perante a Deus. Eu repito as palavras de Cristo. Negue-se a si mesmo, siga-me. E negar a si mesmo não é fácil. Por isso que eu não julgo a ninguém. Mas hoje você pode fazer uma reflexão. Hoje você pode olhar para dentro de você e pensar, eu não quero ir por este caminho, porque o caminho que essas pessoas tomam é o da perdição, é o da destruição. Muitas coisas continuam destruídas na sua vida, porque você não mudou ainda esse pensamento, esse comportamento que está dentro de você. Você ainda não tem renunciado, rejeitado. Você só pensa baseado naquilo que você quer. Você quer que Deus te agrade a todo momento, a toda hora, mas não pensa em momento nenhum em agradar a Deus. Você já se perguntou, será que eu estou agradando a Deus com o meu estilo de vida? Será que as coisas que eu tenho feito não são coisas vergonhosas para Deus? É por isso que minha vida não está dando certo, é porque eu estou desse jeito. Já parou para pensar nisso? Senhor Deus, esse momento, Pai, eu quero orar pelo teu filho, pela tua filha, Senhor. E te pedir agora, Senhor, visita esses corações, sonda os pensamentos, passa, Senhor, com teu poder em todas as entranhas deste homem e dessa mulher. E comece a destruir esse ídolo, a destruir esse suposto Deus do ego. Senhor, a única pessoa que pode convencer o ser humano de alguma coisa é o Espírito Santo. E eu recorro a Ti, Espírito Santo. Ministra no meu coração. Ministra no coração desse homem e desta mulher agora. Traz à memória, à mente, aos pensamentos essa clareza. E toda essa operação maligna no ventre, no fluxo da energia sexual, na mente, nos pensamentos, na alma, e até mesmo aquilo que já se manifestou fisicamente em forma de doenças e enfermidades. Eu quero que o Senhor toque e cure essa pessoa, limpe essa pessoa, liberte essa pessoa agora, porque o coração fala aquilo, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E nós queremos, meu Pai, é transbordar, é os rios de águas vivas. Nós queremos é transbordar esses rios de vida, não rios de destruição, de morte, de tragédia, de pecados, de iniquidades, que geram destruições na nossa vida, na vida de outras pessoas. Trabalha, Senhor, no interior de cada um. Existem pessoas aqui, meu Pai, que
ao ouvir essa mensagem, lembra de um amigo, de um familiar, de um parente, de uma pessoa que precisa dessa libertação. Toca lá, Senhor. Visita lá, Senhor. E liberta também, Senhor. Eu quero te agradecer e te louvar essa noite por cada um que está aqui, Senhor. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.